Boa noite a todos e todas. Quero declarar aberta a nossa reunião ampliada sobre a demolição do prédio e sobre o projeto Escola do Mar. Essa reunião que se realiza no âmbito da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público. Queria convidar o pessoal para tomar assento aqui. Podem ficar à vontade aí nas cadeiras aqui que são ocupadas pelos vereadores, hoje aqui ocupadas pelo pessoal que participa da nossa reunião ampliada. Queria convidar para compor a mesa aqui, representando os trabalhadores do município e sindicato que os representa, a professora Luciane, por favor, Lu. Pode ficar aí à minha esquerda, por favor. Também, como representação do Comitê da Escola do Mar, o Lauro. Pode chegar, Lauro. Comitê em Defesa da Escola do Mar. Bom, gente, sem mais delongas, a gente já atrasou uns 15 minutinhos. Queria dizer que tem algumas pessoas que nos relataram que estão em deslocamento, que estão para chegar, né? Várias justificaram também a ausência por conta que o nosso principal público são justamente trabalhadores da educação, e final de novembro para os trabalhadores da educação é bem puxado, né, Lilian? Então, muitas pessoas se colocaram com essa justificativa e, de todo modo, acompanham aqui os encaminhamentos que a reunião vai tirar e tem nos provocado nesse sentido, ok? Nós organizamos aqui uma metodologia que eu vou localizar em algum desses papéis que eu trouxe. Tá aqui. Vou fazer uma breve introdução e passar também aqui para o pessoal da mesa e, na sequência, abrir para o pessoal que participa aqui da reunião, para que possam também fazer comentários, sugerir encaminhamentos, e que, como é uma reunião oficial da Câmara de Vereadores, esses encaminhamentos eles vão estar numa ata. Essa reunião está sendo gravada também, e vão ser enviados às entidades que assim forem provocadas, né? Como presidente da sessão, a gente já tem alguns encaminhamentos direcionados à Secretaria Municipal de Educação, por óbvio, e esses encaminhamentos eu vou apresentar aqui para que a gente possa debatê-los também e eventualmente complementá-los, ou eventualmente, se tiver alguém contrário, a gente poder também encaminhar um consenso de encaminhamentos sobre a questão da Escola do Mar, ok? Eu queria, antes de fazer aqui uma fala, mostrar um pequeno videozinho aqui de 1 minutinho para vocês e pedir para a nossa técnica poder passar. Obrigado. Pode deixar na imagem final, naquela que é a sua foto. Bom, gente, como vocês viram aí por óbvio, essa era a sede da Escola do Mar de Florianópolis, que foi demolida no começo de outubro desse ano. A gente esteve lá nesse momento, essas imagens são nossas, e foi com muita tristeza que a gente acompanhou a demolição da sede
E depois de todo um histórico de cobranças que a gente tem feito aqui na Câmara de Vereadores, mas que não começa nessa legislatura, né? Todo o projeto da Escola do Mar, ele acontece desde 2008 em Florianópolis, e pelo menos desde 2016 ele vem tendo um decréscimo, vem tendo o seu orçamento não realizado até o fim, mesmo que muitas vezes, assim como nesse ano, havia uma previsão orçamentária. Onde vocês estão aí nas posições de vocês, tem um jornalzinho que foi feito pelo comitê que mostra um pouco desse histórico também. Esse ano a gente teve os maiores orçamentos, R$800 mil reservados na LOA para a Escola do Mar. Dá para fazer com muita coisa com R$800 mil. Nós estamos entrando em dezembro e esse dinheiro não foi utilizado. Não foi utilizado. Então, a gente fez vários questionamentos à Prefeitura, e eu vou apresentá-los logo na sequência, também relacionados a isso. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão da demolição da sede. A gente questionou... Oi, Rô. Estávamos te aguardando. A gente questionou a Prefeitura sobre a demolição da sede, e em alguns momentos as pessoas relatam para a gente assim, mas a Escola do Mar não é só a sede física. E a gente concorda em gênero, número e grau que a Escola do Mar não é só a sede física. A Escola do Mar trabalha muito fora da sede física, com trilhas, com saídas de estudo, com parcerias, com projetos, mas a demolição do prédio, ela representa o final de uma história de desmonte, né, o ápice, na nossa opinião, porque a gente já tem hoje apenas uma profissional trabalhando na Escola do Mar, que é a professora Ellen, que também deve estar chegando aí. A gente tem o orçamento, como eu falei, apesar de previsto, não realizado, então a gente tem um estrangulamento do orçamento. A gente tem uma questão relacionada com o próprio transporte de estudantes até lá, conversava com a Lilian aqui anteriormente, a Adri também está balançando a cabeça, uma dificuldade muito grande de a gente poder operacionalizar a participação dos estudantes e todo um encaminhamento que para nós soa como quase como um encaminhamento para um fim da Escola do Mar. Então a gente vem provocando desde o começo do ano a Prefeitura quanto a isso, fazendo questionamentos, recuperando todo um histórico também de luta que outros parlamentares, outras pessoas públicas também cobraram. E acho que a gente tem saldos importantes nesse sentido. Por exemplo, a constituição do comitê, que está aqui o Lauro, está aqui a Rô também, que eu queria convidar para fazer parte da mesa também, Rô, pedir para colocar mais uma cadeirinha, para que você pudesse ficar aqui junto com a gente na mesa também e fazer esse relato. Pode ser? A gente, a partir dessa discussão, a partir de uma organização que tem a ver com recuperar e orientar uma construção de memória sobre os parceiros que tiveram nesse ano, então os pescadores, a associação de moradores, os profissionais das escolas, os profissionais da oceanografia, que tem duas parceiras ali, né? Pode ficar. Aqui é mais uma cadeirinha, a gente consegue colocar? Vem também para a mesa, então. Acho que os estudantes são fundamentais. Tu representa os estudantes. Como é que é o nome dela, Rô? Alice? Vamos convidar a Alice a fazer parte da mesa de autoridades da reunião da comissão. Pode ser. Obrigado, Márcio. Então, como eu dizia, a gente conseguiu, esse ano, movimentar no sentido de mostrar que não ia passar impune essa tentativa de extinguir a Escola do Mar. Nós tivemos sucesso em pautar a imprensa quanto a isso. Então, para quem não conhecia a Escola do Mar e acompanha a imprensa, esse ano teve oportunidade de entender o que estava acontecendo.
Acho que foi essa pauta de mostrar que uma escola foi demolida, ela pegou muito forte, a prefeitura teve que se explicar por mais de uma vez, inclusive dizendo, não é bem uma escola. Não, é mais que uma escola. É uma escola que atende a todas as escolas. E em que pese a Escola do Mar não se bastar por uma sede física, o que aconteceu na sede é o ápice de todo um processo de desmonte que a gente vem denunciando também aqui na Câmara de Vereadores. Então, queria introduzir com isso e dizer para vocês que hoje a escola, a prefeitura, depois das nossas cobranças, a prefeitura, ela respondeu que a escola ela continua funcionando, ela está numa sala da Esteves Júnior, então a Escola do Mar está no meio do centro de Florianópolis, né? Apesar de ser do mar, ela está no meio do asfalto, com a única professora ainda, e na imprensa tem alguma coisa falando sobre, e em questionamentos nossos, a gente tem alguma coisa falando sobre não ter disposição de acabar com o projeto. Mas, por outro lado, não há uma afirmação categórica de como vai ser essa continuidade, se ele vai ser reestruturado, se vai ter uma nova sede, e é isso que a gente quer com essa reunião também, obrigar que a prefeitura responda. Concluo dizendo que a gente fez provocações com a prefeitura desde março, então em março a gente já fez uma visita lá, e a resposta da prefeitura em março foi o seguinte: estamos avaliando internamente as possibilidades estruturais da edificação, que estava, como vocês viram no vídeo ali antes da demolição, o que demandará posteriormente a elaboração de projetos e captação de recursos. Ok, então eles estavam aqui avaliando para fazer um projeto para captar recursos, sendo que já tinha 800 mil guardado. Na sequência, a gente então questiona, bom, tem 800 mil reais, como a prefeitura pretende utilizar esse recurso? Existe algum plano específico para o recurso, para a utilização do valor em ações de restauro do espaço e contratação de novos profissionais? E aí a prefeitura responde que esses 800 mil, eles estavam previstos para a utilização do barco. Então já faz um bom tempo que a Escola do Mar não utiliza mais o serviço do barqueiro. E aí a resposta da prefeitura foi que, após a realização de orçamentos para atender a essa demanda do barco, os valores apresentados foram superiores ao montante projetado. Ou seja, a contratação do barco superaria 800 mil reais por ano. A gente estava conversando sobre São José, que tem um barco lá, né, que está sofrendo problemas também. Mas acho que uma prestação de 800 mil reais por ano, talvez a gente poderia pensar num barco próprio também, né? Então a prefeitura responde que, como foi superior ao montante projetado, não havia previsão orçamentária para atender ao proposto. Não respondeu sobre utilização desse recurso para outra coisa. Por exemplo, para reformar a escola, por exemplo, para garantir transporte, né? Então, esse dinheiro, volto a dizer, ele está para ser usado durante este ano, chega no final do ano, ele volta para os cofres da prefeitura. Enquanto isso, a gente não estava captando moedinha lá, dinheiro de um por um para tentar garantir o transporte para as crianças irem até as saídas de estudos da Escola do Mar. Então, é mais uma questão. Sobre, logo depois da demolição da Escola do Mar, a gente também questionou o que levou à demolição, o que justificava. Eles nos encaminharam um laudo da Defesa Civil, né? São dois técnicos da Defesa Civil que a gente olhou com atenção o laudo, mas é importante dizer que são dois técnicos que são profissionais indicados, não são profissionais de carreira, eles estão ali como um cargo político de confiança. Então, portanto, sem querer trazer aqui questionamento à capacidade técnica deles, mas politicamente, para nós, é um laudo enfraquecido, porque até então, até antes da demolição, a gente ouvia falar em reforma. A gente ouviu do secretário adjunto que tinha uma perspectiva de reforma, que o telhado estava condenado, mas que a gente poderia, com a estrutura da escola, as paredes, enfim, poderiam ser restauradas. Uma vez que ele é demolido, e a gente questiona, então vai ser construído um novo no lugar, um novo prédio no lugar, eles dizem, não, agora que demoliu, aquela área é uma AVL, então, pela característica, não dá para construir um novo equipamento lá, onde foi demolido. Então,
é notável que se foi deixando o prédio ruir e não dá mais para construir um prédio no local, por conta disso. Concluo dizendo que, então, na sequência do que isso aconteceu, a gente pautou essa reunião ampliada, né, aqui dentro da Câmara de Vereadores. Tinham 19 vereadores presentes nessa votação, 18 foram favoráveis, com apenas um voto contrário do vereador João Padilha. Então, a ampla maioria dos vereadores apoiou a realização dessa reunião e a eles também nós vamos retornar esses encaminhamentos. Concluo aqui, porque na verdade o objetivo é mais ouvi-los, né? E sem mais delongas, quero passar aqui primeiro para a Lu, que representa aqui os trabalhadores do município na figura do sindicato Sintrazen, e depois para o comitê, na figura da Rosângela e do Lauro aqui, para tecerem aqui suas considerações pelo tempo de 5 minutos, pode ser? Então tá bom. Até 5 minutos, né? Boa noite a todos, companheiros e companheiras. É uma honra estar participando, compondo essa mesa aqui para a gente discutir um tema tão relevante e tão dolorido ao mesmo tempo para nós, professores. Como bem o Bruno acaba de dizer, não é apenas a demolição de um imóvel, é a destruição de uma referência de muitos anos. Eu, como professora, muitas vezes acompanhei meus estudantes, muitos projetos foram pautados e muitas vivências na educação infantil foi vivida no espaço de Canasvieiras. E com todo o apoio, com todo o reconhecimento, seja de nós, professores que estamos lá na unidade, em poder participar e aprender junto com as crianças e nas formações continuadas, isso rompe um trabalho fantástico, é uma ruptura na educação de Florianópolis, é uma perda não só para os estudantes, mas para toda a sociedade como um todo, porque a ação interdisciplinar desenvolvida pelo projeto da Escola do Mar, que foi tantas vezes premiado, que se tornou referência, Florianópolis se tornou referência pelo trabalho muito bem articulado, não só pela eficiência do projeto, mas pela eficiência de todos os profissionais que por lá passaram. Quantos dos nossos trabalhadores se aposentaram na Escola do Mar, dedicando todo o seu empenho ético-profissional para atender todas as crianças e a comunidade, estudantes, pesquisadores, e ajudando na formação, sim, de cada um de nós que estão no chão da escola. Então, nesse momento, eu acredito que daqui a gente precisa, sim, tirar todos os encaminhamentos e buscar a resposta do prefeito, assim como o vereador Bruno já listou. Nós precisamos exigir, sim, enquanto comunidade, enquanto trabalhadores da educação, que essa nova sede, se já que não pode ser reconstruída no mesmo local, que o mais rápido possível seja estruturado, seja colocado no mesmo local que é em Canasvieiras, que é referência, e que a prefeitura, do mesmo jeito que arbitrariamente resolveu demolir o prédio, que dê conta de jeito de arranjar um novo espaço que a comunidade de Canasvieiras exige, assim como todos nós, que tenha uma nova sede, do mesmo jeito que eles foram rápidos para destruir, que eles a reconstruam com maior celeridade do que para destruir. Dinheiro tem, o que falta é vontade política, e chega de destruir a educação. Ela precisa ser reestruturada e valorizada por todos. Obrigada. Obrigado, Lu. Vou passar imediatamente para a Rosângela, pode ser, Rô? Por até 5 minutos. Boa noite a todos. Eu vou falar como ex-profissional da Escola do Mar, né? Eu trabalhei na Escola do Mar de 2021 até 2024. Encerrei o ciclo em 2024. Quando eu entrei, a Escola do Mar já estava na mesma situação de quando eu saí, né? A sede, né? Falando da sede. Desde 2018, ela já vinha com os mesmos problemas estruturais. E a partir de 2022, a gente começou com a luta de querer que a reforma acontecesse, né? 2021, a gente tinha acabado de sair de um processo de pandemia,
A Escola do Mar não estava atendendo, o atendimento era tudo em forma híbrida. Então, em 2022, a gente começou com a ideia de vamos buscar uma forma de que ocorra o processo de reconstrução da Escola do Mar, né, ou a reforma que a gente esperava. E nesse plenário aqui, a gente ouviu essa promessa, em 2022, de que existia um projeto, inclusive a gente recebeu o desenho desse projeto, onde constava a reforma da Escola do Mar, prevista para 2023, porque no ano de 2022 não havia orçamento para ser feito esse processo de reforma. Então, aqui mesmo foi decidido um valor que veio através de vereadores para auxiliar nesse processo de reforma previsto para 2023. Essas verbas que foram, através desses vereadores, foram devolvidas no ano de 2023 e a reforma nunca saiu do papel, na verdade. E a mesma promessa que a gente tinha ouvido em 2022, 2023 ela se repetiu, porque a luta ela continuou. Só que em 2022 a gente teve um avanço muito significativo no atendimento da Escola do Mar. E isso fez total diferença no trabalho, porque pela primeira vez a gente tinha uma equipe estruturada com profissionais em que se tinha uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tinha profissionais biólogos, a gente tinha professores de educação física, a gente conseguiu estruturar a Escola do Mar, trazendo depois historiadores, coisas que a gente não tinha até aquele momento, né? Em 2022, a gente recebeu um ônibus do MEC, né, do Ministério da Educação, de 59 lugares, e esse ônibus foi colocado à disposição da Escola do Mar, para atender os estudantes que iriam fazer saída com a Escola do Mar. Então, a gente saiu de uma quantidade de atendimentos por turmas, por unidades, de atender 18 unidades para atender 38 unidades. E realmente esse avanço aconteceu no ano de 2022. O que fez com que a parte da sede ficasse, de certa forma, esquecida, porque o trabalho da Escola do Mar estava sendo realizado. Em 2023, a gente teve uma ampliação do número de profissionais, então a gente passou de 3 profissionais para 4, e nesses 4 a gente conseguiu aprovar um estagiário, né? Então a gente tinha a Bruna na Escola do Mar, que era uma estudante de ciências biológicas, que conseguiu fazer o estágio na Escola do Mar pela primeira vez, porque a gente nunca tinha tido um estagiário lá. Então, isso foram avanços que vieram acontecendo. Mudanças na proposta pedagógica, a gente teve reestruturação da educação ambiental para um modelo de educação ambiental crítica, ela não era mais voltada na conservacionista, né, nessa linha de trabalho. E a gente foi trazendo a parte da ciência cidadã com parceiros, com a UFSC, com o ICMBio, a gente foi ampliando esse trabalho. E essa ampliação foi dando outra cara para a Escola do Mar, né? Só que aí eu vejo um problema, porque não é legal você ensinar estudantes a pensar criticamente quando eu estou falando de educação ambiental. Tanto que a gente pensou um livro, a gente tem um caderno escrito, estruturado, pronto, que nunca foi lançado, de 2023, escrito por profissionais da rede, por professores, inclusive tem capítulos falando sobre a Escola do Mar, sobre o trabalho realizado, que nunca foi publicado. Esse material está parado. Eu tenho acesso ao arquivo ainda, porque eu sou uma das autoras, mas esse material nunca foi publicado. Por quê? Porque pensar a educação ambiental de forma crítica no município como Florianópolis é trazer problemas para a gestão. Então, a partir dali, quando a gente começou a trazer essas parcerias, implementar esse trabalho no bairro, principalmente na comunidade escolar, a gente começou a sentir que essa fragilidade começou a ampliar ainda mais, né? Então, em 2023, a gente encerra com quase 10 mil atendimentos de estudantes, onde a gente deixou de atender somente 3 unidades educativas, né? Foram 3 somente que não tiveram atendimento porque essas unidades não enviaram trabalhos para a Escola do Mar. A gente trabalhou demais naquele ano, assim, foi um ano que nós superamos todos os atendimentos que a Escola do Mar já teve já tinha tido até aquele momento. E aí, 2024, a gente volta com as reduções já acontecendo. Primeira coisa,
A gente volta com uma redução de servidores, né? A gente começa com 2 pessoas, eu e a Ellen, e aí foram contratadas mais 2 pessoas, mas a gente já não tinha mais a embarcação. Não, mas vocês não têm mais a embarcação porque o próprio empresário, né, o dono da empresa, rescindiu o contrato. E isso realmente aconteceu. Ele rescindiu o contrato porque ele recebia pelo total de saídas realizadas. Então, o contrato previa R$180 mil para uso dentro para uso com a embarcação. Desses 180 mil, ele era dividido em 150 saídas agendadas, né? Então, se o agendamento acontecesse, ele recebia. Se o agendamento não acontecesse, ele não recebia por isso. Então, o barco não ficava totalmente à disposição da Escola do Mar, mas a gente tinha prioridade em função do contrato. Então, ele acabava priorizando por isso. O que aconteceu? O número de saídas que a gente fazia eram 100 saídas longas, de 6 horas de navegação, e 50 saídas curtas, com 2 horas de navegação, que eram as saídas na Costa Norte. E cada saída, só para vocês terem uma ideia de valores, a saída na Costa Norte custava para a empresa recebia R$750. R$750 era o valor de uma navegação paga. Uma navegação até a ilha de Anhã-Mirim custava R$1.500. Era esse o valor que a prefeitura pagava para a empresa. Então, como esse era o valor do contrato, desde o início do contrato com a empresa, que foi em 2008, né, essa empresa foi contratada em 2008, teve uma mudança de contrato, de aditivos ao longo desse período, mas esses aditivos nunca vinham em relação ao valor do contrato. Sempre passava, não, porque não se usava o valor total em função do número de saídas. Aí, não vai ter um aditivo, não. Era o último ano do contrato, fechava em final de 2024. Se não vai ter um aditivo, então a gente cancela o contrato por aqui. Aí foi cancelado com a ideia de fazer um novo processo de licitação, e aí sim ele poder colocar o valor real de custo de uma navegação, porque até então ele dizia que ele pagava para trabalhar, ganhava na quantidade de navegações feitas, né? Então era mais ou menos assim que funcionava. Quando foi feita a nova licitação, o novo pedido da licitação não passou, porque agora eu não vou lembrar onde que foi que parou no trâmite da prefeitura. Foi aprovado no DIOP, não é DIOP, como é que fala? Agora eu não lembro o nome do setor lá da prefeitura, da secretaria. Foi aprovado como demanda, mas chegou até quem avaliava esses projetos e dizia o que era importante ou não para a educação, se considerou que era um valor gasto sem necessidade. E ali voltou. Aí voltou a primeira vez. Não, meninas, vocês vão ter que justificar. A gente tem um relatório construído de cada ano, então foi feito um novo relatório. Desse novo relatório foi encaminhado dizendo, mas se a gente reduziu o valor de navegações, então a gente propôs 150 navegações no intuito de atender 39 unidades, né, que é o número de unidades educativas que a gente tem no ensino fundamental, e 85 NEINs, né, que é o que a gente tem hoje. Então, a ideia era ampliar esse atendimento. 150 navegações é pouco ainda dentro do que a gente tem de unidades educativas, né, mas como não se falava só na navegação, tinha outras atividades feitas pela Escola do Mar, então vamos manter as 150. Na segunda versão encaminhada, a gente reduziu esse valor, porque a gente reduziu o número de navegações que seriam feitas. Mesmo assim, foi negado novamente. Então, foram negadas 3 vezes esse encaminhamento, e aí foi segurado na secretaria, falou, não é prioridade agora, então vai ficar por aqui. E aí se encerrou o contrato com a empresa em 2024, a gente trabalhou 2024 inteiro, sem navegações na Costa Norte, somente com as navegações à Ilha do Campeche, em função de um termo de cooperação que a gente já conseguiu, né, em 2024 com o Instituto Ilha do Campeche e com o IFAM. Então, essas navegações foram feitas em 2024. Né? E aí, o primeiro golpe foi a retirada do barco, o segundo foi o ônibus. Né? A gente tem os ônibus, nós temos 5 ônibus. A prefeitura tem 5 ônibus que veio pelo Ministério da Educação. São
4 ônibus pequenos de 20 lugares e um ônibus grande que vem em 2022 de 59 lugares. Esses transportes simplesmente não podiam mais acontecer porque não tem motoristas para fazer esse transporte. Primeiro não tinha motoristas, depois não tinha mais manutenção dos ônibus. E aí os ônibus foram ficando nas unidades. 2 ficaram na Virgílio Várzea até esse ano. Esse ano eles foram leiloados, pelo que a gente recebeu de informação. 2 estavam na João Gonçalves Pinheiro, que fica no sul da ilha, e o ônibus de 59 lugares estava na Secretaria do Continente. Né? Motoristas tem? Tem. Só que os motoristas estão cedidos para outras secretarias. Por quê? Porque as outras secretarias pagam hora extra, a Secretaria de Educação não. Então, ela não paga hora extra para o profissional que estava ali trabalhando. E isso era um dos motivos que eles pediam para ir para outras secretarias. Isso que a gente escutava dos próprios motoristas, assim, né, quando faziam diziam, não, agora eu não estou mais no ônibus por isso e por isso. Enfim, a gente perdeu o ônibus e aí, a partir disso, veio vindo os cortes. A gente perdeu 2 profissionais que saíram porque não se adaptaram à proposta. E aí encerrou, não foi mais chamado ninguém, nós encerramos o ano de 2024, tentando manter todos os atendimentos, mas com duas profissionais somente. Né? E justamente por ser algo que você carrega, né? Porque a gente entra na Escola do Mar e você acaba... É algo que vicia, né? Você acaba defendendo aquilo com... Né? É mais do que vira a sua vida. Então, eu falei, não, mas chega um momento que você precisa decidir entre o que você quer profissionalmente, o que você quer enquanto pessoa, né? E saúde mental, e eu acabei saindo em final de 2024. A partir dali, não teve mais nem contratação de nenhum outro servidor, né? Então... fechou, assim, completamente, fechou a sede lá e veio tudo para o centro. Mas o que eu queria falar, assim, só para encerrar, é que a falta da institucionalização da Escola do Mar é um dos motivos que leva a esse desmanche ser feito por uma gestão. Se tivesse sido feito em 2008, como foi feito, por exemplo, em São José, de ser uma instituição, por mais que seja uma instituição de apoio, mas ela é uma instituição. E o fato de ser uma instituição te dá o direito de um profissional se remover para lá porque gosta de estar lá. Né? Se dá o direito de você concorrer, de repente, a outros projetos, porque você tem mesmo não tendo estudante diretamente naquela unidade, você é uma instituição. E ali, nesse caso, não é um projeto. Então, ele fica à mercê da gestão que entrar. Né? E foi o que aconteceu na gestão do Topázio. Porque a gestão do Jean Loureiro, a gente veio com alguns ganhos ainda, né, relacionado à questão do trabalho. E quando entrou diretamente, a gestão Topázio encerrou. Né? Mais um minutinho só para concluir. Então, foi isso que acabou acontecendo. Assim. E hoje a gente luta para manter, para se ter o nome ainda da Escola do Mar. Né? No ano passado, a gente tentou publicar vários trabalhos relacionados a isso, vários resumos, para que o nome da Escola do Mar ficasse registrado, pelo menos no sistema. Né? Além dos trabalhos, a gente poder ter isso registrado, documentado. Obrigado, Rosângela, por esse histórico completo, apesar de resumido, né? A gente sabe que tu tem toda a história colocada, que traz os principais elementos para a gente dar um quadro para que a gente possa entender bem a conjuntura. Eu queria passar a palavra para o Lauro, que assim como a Rosângela faz parte do Comitê em Defesa da Escola do Mar, para que ele faça o uso aqui pegando um pouco do gancho que a Lu falou sobre a questão da Escola do Mar ser uma referência, e também um pouco do que o Bruno falou de fazer parte do comitê. Quando a gente faz o comitê e a gente decide que vai ser criado um abaixo-assinado, que a gente vai levar essa questão da reestruturação da Escola do Mar para fora de uma reunião, para fora do comitê ali, e começar a discutir com a própria comunidade, com a comunidade escolar, com a própria comunidade do norte da ilha de Canasvieiras, a gente vê o quanto essa escola era uma referência.
A gente fez inúmeras panfletagens na UFSC, a gente recolheu assinaturas na rua, recolhemos assinaturas em vários lugares, e pelo histórico que a própria RU trouxe de anos e mais anos, vindo fazendo um trabalho sobre educação, de saída de estudo com várias escolas, a gente teve vários relatos de hoje alunos que fazem parte da biologia da UFSC, que fazem parte de uma aquicultura também, que fizeram parte da Escola do Mar, né? Que fizeram parte desse projeto, que tiveram em sede de estudo, sede de campo. Então, mais uma vez, trazendo, como todo mundo falou, reforçando essa importância, reforçando a Escola do Mar como um objeto, como um projeto que vai ser revertido no futuro. Hoje nós temos profissionais que trabalharam na Escola do Mar fazendo seus estágios, que estão dando aula em escolas, que estão trabalhando em universidades, que estão trabalhando em órgãos públicos. Então a gente vê a importância de um projeto que vai discutir educação marinha, educação costeira, patrimonial, de uma forma crítica, como a Rosângela falou, que se demonstra essa importância que ele tem. Voltando para o comitê, como eu falei, a gente decidiu fazer essa luta para a Escola do Mar junto com os profissionais ali. A gente sabe das dificuldades que os profissionais também têm de colocar sua vida particular, né, de sua vida particular, sua vida de trabalho, também essa luta pela Escola do Mar. E a gente esteve sempre à disposição do comitê, a gente sempre esteve na luta ali, a gente sempre pautando a questão da Escola do Mar como uma prioridade. E hoje a gente tendo essa reunião ampliada para discutir justamente esse ataque máximo que foi a demolição, a gente não ter as instituições via prefeitura, via Secretaria Municipal de Educação, isso reflete muito também sobre a prioridade que eles têm sobre a educação de Florianópolis. Eu acho que essa fala que o Bruno fez sobre a prefeitura derrubou uma escola, ela resume bem o que é o plano educacional que a gente tem, né? E acho que tem que ser colocada essa crítica aqui, tem que ser falada e tem que ser posto, porque essa reunião seria uma oportunidade de a gente ter algumas respostas do porquê a falta de profissionais, do porquê não a institucionalização, como outras escolas do mar, como tem em Bombinhas, como tem em Bituba, como tem em São José, aqui do lado. Então, a gente fica com pesar de não ter a Secretaria de Educação aqui para ter as respostas também e para abrir o diálogo com a comunidade, estar presente e responder isso. Eu acho que nesse momento já foi muito falado sobre a Escola do Mar, já foi muito falado sobre a importância dela, e eu queria nesse momento pegar as folhas do abaixo-assinado, porque isso pegar as folhas do abaixo-assinado, porque isso representa bastante a luta aqui pela Escola do Mar, porque nesses 4 meses de comitê, de luta, de panfletagem, de recolha, nós abrimos o diálogo com 2.000 pessoas. 2.000 pessoas assinaram o abaixo-assinado pela Escola do Mar, assinaram o abaixo-assinado para que a Escola do Mar se mantesse viva, se mantesse recuperada, que tivesse investimentos, e isso diz muito. A comunidade, hoje a gente pode ter certeza que a comunidade de Florianópolis, de uma forma geral, ela tem ciência do que é a Escola do Mar, tem ciência do que a Escola do Mar produzia, e tem ciência de que tem uma luta por ela, essa luta pela sede, e eles também estão dispostos. Lógico que 2.000 assinaturas não representam a sua totalidade da população de Florianópolis, mas é o começo de uma luta que vai se manter também na busca aqui dentro da casa, mas também que se mantém viva, como a própria Rosângela falou, pelos profissionais, né? Hoje a gente tem vários professores da rede aqui, o pessoal da Ilha do Campeche ali na Coisadora, então isso reflete bastante a importância da Escola do Mar, a importância do abaixo-assinado e do comitê, né, dessa formação. Era isso para falar. Obrigado, Lauro. Como encaminhamento, então, da mesa que a gente discutiu, de a gente levar os encaminhamentos dessa reunião junto com o abaixo-assinado para a Secretaria de Educação, né? O abaixo-assinado, ele traz esse histórico, ele demanda aqui o espaço físico, ele demanda a discussão da valorização do projeto e traz aqui as navegações pedagógicas, as formações pedagógicas, o uso do auditório da biblioteca, enfim, que era na antiga sede. Então, foi com esse texto, com essa característica, que foram levantadas as 2.000 assinaturas. Então, a gente pode fazer esse encaminhamento e aí levar esse abaixo-assinado junto com os encaminhamentos dessa reunião
para a Secretaria Municipal de Educação. O nosso plano era entregar para eles, mas eles estão, apesar de convidados, estão ausentes, como vocês perceberam. Antes de abrir para a plenária, depois a gente faz uma foto, né, da entrega. Acho que fica bom. Queria registrar a presença do senhor Marcos Aurélio Espíndola, que representa o mandato do deputado estadual Padre Pedro Baldissera. Muito obrigado pela presença. Acho que a gente pode tirar uma foto aqui. Vamos fazer a foto? Então tá, pode ser. Vamos fazer, a gente vai fazer a foto da entrega do abaixo-assinado para registrar aqui e logo na sequência eu vou abrir inscrições para as falas de vocês, tá bom? Alguém me ajuda daí a pegar as inscrições? Acho que a gente faz aqui embaixo. Em minhas mãos. E pelo relato que a gente tem, muita gente aqui que está aqui, inclusive, ajudou a pegar a assinatura, né? É fácil, né, de pegar a assinatura para a Escola do Mar, né? A turma, Escola do Mar, muitos conhecem, muitos gostaram, então acho que é um trabalho que deu frutos, que todas as assinaturas aqui são pessoas que conheceram, conhecem ou acreditaram, né? Não é uma assinatura que a gente pegou no atacado, vamos dizer assim, uma assinatura de pessoas que apoiam mesmo o projeto. Gente, a Isa pegou as inscrições? Denise é primeiro. Oi, boa noite, pessoal. Eu pedi para ser a primeira para falar, porque tem um outro evento e a hora que chegarem para me pegar eu tenho que sair, eu não queria sair sem falar. Meu nome é Denise, eu sou estudante de doutorado em Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu peguei, né, esse processo andando, né, eu estou chegando agora, chegando bem nesse momento triste, porque já cheguei cheia de sonhos, imaginando um monte de coisa, pensando um monte de coisa ali, né, e estava nesse processo, ajudando ali o pessoal, questão da coleta das assinaturas, e pude ver como que essa interação com a sociedade foi uma experiência muito legal, né, as pessoas recebem essa história da Escola do Mar de uma forma muito positiva, as pessoas apoiam, né, para pessoas que não tinham conhecimento até chegava com uma notícia alegre, assim, uma coisa positiva, né? Então, nossa, o dia que eu deparei ali com aquele processo de demolição, né, foi uma coisa muito horrível, assim, uma coisa que causou uma comoção interna, né? Bom, eu vou falar algumas coisas da minha perspectiva, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Estou chegando agora. Mas algumas coisinhas, alguns detalhes que eu, na minha perspectiva, gostaria de deixar primeiro, que eu acho que a gente nunca deveria falar da Escola do Mar passado, sabe? Gente, não fazia, ela faz. Né? Ela tem todo um processo histórico que não acabou. E não é porque derrubou que a gente tem que falar no passado. Gente, não vamos usar o passado em momento nenhum para falar sobre isso. E a nossa luta é manter ela em pé. Independente se eles derrubaram uma estrutura que estava defasada, para que venha outra mais fortalecida no lugar. E eu acho que a gente tem que abrir mão de nada, sabe? Muito menos de espaço, de nada. A gente tem que lutar ao máximo, né? Então, essas são coisas que eu gostaria de trazer, sabe? Me dói, às vezes, as pessoas falando no passado, a escola fazia isso, a escola era... Não, ela faz isso, ela né? E não vamos entrar no jogo dessas pessoas que estão surfando, inclusive, como mentores ambientalistas aí, que são coisa nenhuma, né? Querendo destruir a unidade de conservação, destruindo a Escola do Mar, né? E ainda assim querendo posar na COP30, inclusive, né? Dos senhores preocupados trazendo soluções. Que soluções? Soluções do quê? Então, acho que a gente não tem que abrir mão de nada, a gente não tem que dar um passo para trás dos nossos passos. Se eles quiserem chegar até aqui, eles vão parar na nossa frente, mas a gente não recua. Sabe? Eu estou chegando agora, mas eu quero chegar para somar.
Então, sei lá, são grãozinho de areia, um tijolinho, qualquer coisa, mas estamos aí, a gente junta, vem mais, sabe? E é isso que eu tinha para falar por enquanto. Maravilha, Obrigada. Denise, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Próximo. Léo. Pessoal, quem chegou depois, a Ellen, seja muito bem-vinda também, Ellen, que já foi citada. Vocês podem se sentar nas cadeiras aqui também. 1, 2, Léo, testando. por até 4 minutos, tá? Eu aviso quando estiver com 3, tá bom? Menos que isso. Tem uma frase atribuída ao Darcy Ribeiro que diz o seguinte: a crise da universidade, ela não é uma crise, ela é um projeto. Nos fatos, nós podemos falar que a crise hoje da educação municipal não é exatamente uma crise. É um projeto. Se vocês lerem com cuidado o informativo escrito e elaborado pelo Comitê em Defesa da Escola do Mar, vocês vão ver aqui no gráfico, claramente, que, aos poucos, se aproveitando da pandemia, em alguns momentos, o governo foi desinvestindo o projeto da Escola do Mar. A demolição é como se fosse um ato final desse processo. Ela está coroando uma demolição anterior que vem através do desinvestimento. A gente sabe que isso acontece de maneira arrasadora em vários equipamentos públicos, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas no Brasil inteiro. E é um problema que precisa ser enfrentado com mobilização. E a isso, eu parabenizo a iniciativa do Comitê em Defesa da Escola do Mar, porque apresenta uma faceta de luta, uma proposta de mobilização para uma angústia que era quase individualizada, né? A gente se encontrava sem ter um quadro coletivo de discussão sobre o assunto e lamentava. A Rô, no início do ano, numa assembleia do Sintrazem, comentou: gente, nós precisamos fazer alguma coisa em defesa da Escola do Mar. E o que estava ao nosso alcance, a gente tentou fazer. Mas é evidente que no meio do caminho tinha um governo disposto a demolir o prédio do projeto, o prédio da Escola do Mar. Porque sim, o Topázio demoliu uma escola. Já sabendo de antemão, observem vocês, que o laudo escrito e elaborado pela Defesa Civil é um laudo escrito e elaborado por pessoas de confiança, porque são cargos de confiança. Não é um servidor de carreira que escreveu aquele laudo. Então, assim, é difícil. É um processo atravessado pela especulação imobiliária e é um processo que, evidentemente, enxerga, para concluir, na educação ambiental, na ampliação de consciência através da educação, um inimigo. Porque um estudante, uma criança, uma família, depois que esse estudante, essa criança chega em casa e conta das experiências da Escola do Mar, ele está munido de uma consciência capaz de, evidentemente, colocar ele em movimento contra uma série de projetos que estão colocados pelo governo municipal. Então isso tem relação sim com a especulação imobiliária, tem relação sim com as tentativas de devastação do meio ambiente, e tem a ver sim com uma política elitista de tirar as crianças, os estudantes da educação pública municipal de um acesso que está restrito hoje, muitas vezes, só aos turistas. Então a isso nós temos que lutar sim, não vamos parar, não vamos falar da Escola do Mar no passado, vamos continuar essa luta. Obrigado, Léo. Maia. Pessoal, todo mundo teve relação, quer falar sobre sua experiência também, ou as dificuldades, fique à vontade, tá? Nós temos até as 20 horas ao nosso teto, e temos que encaminhar até ali, mas dá tempo. Maia, por até 4 minutos, tá? Obrigada. Oi, gente, boa noite. Então, eu sou Maia, sou bióloga, trabalho com educação ambiental há algumas décadas e sou parceira da Escola do Mar de Florianópolis, da Escola do Mar de Governador Sérgio Ramos, da rede de escolas do mar que a gente está procurando fortalecer em Santa Catarina. Citei as duas mais próximas, mas a gente realizamos este ano o 3º Fórum Catarinense das Escolas do Mar de Santa Catarina, né? Então isso vem sendo discutido desde o primeiro fórum.
o fortalecimento e a constituição de uma rede de escolas do mar. E vou falar algo que todo mundo já sabe e acredita, né? A Escola do Mar, ela é uma escola de educação ambiental, como tu colocou, né? E é uma política pública desde 1999, né, promulgada dentro do Brasil, que tem um programa nacional de educação ambiental específico, também de 2005, e a gente tem no município de Florianópolis também uma política municipal de educação ambiental. Interessante, né? Desde 99 também, juntamente com a Política Nacional, a PNEA, né, de Educação Ambiental. Mas essa política ela não vem sendo respeitada, a gente não tem um programa municipal de educação ambiental, então parece mesmo ser, né, a gente que trabalha com educação ambiental reconhece o projeto contrário ao que a política pública fala e o que a demanda socioambiental urgentemente já vem gritando por todos os cantos planetários, né? E aqui na ilha de Florianópolis, que é um ecossistema muito vulnerável, justamente por ser uma região insular, ainda mais demanda, ainda mais precário e demanda muito mais atenção nesse sentido. Bom, eu faço parte do grupo de trabalho de educação ambiental da região hidrográfica 08, é o GTEA RH 08. O GTEA, ele é um espaço para diálogo, construção e execução das políticas públicas socioambientais de educação relacionadas à educação ambiental de forma participativa. Então, o GTEA, ele está dentro um instrumento dentro da Política Nacional de Educação Ambiental e ele está sediado dentro da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, a CIEA, que é promovida em partes, né, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E nós, enquanto GTEA, a gente tem hoje em dia, dentro da coordenação executiva, membros da Escola do Mar, que é a Ellen, né, foi eleita uma nova chapa esse ano, eu fui coordenadora até meados deste ano, e nós viemos lutando pelas escolas do mar e pela educação ambiental, então, não só de Florianópolis, mas de mais 22 municípios no alcance que a gente tem atualmente de pessoas que estão participando. Então, eu vim aqui para dar esse apoio, enquanto também Grupo de Trabalho de Educação Ambiental RH 08. O GTEA também é um espaço deliberativo de diálogo e de fortalecimento dessa rede de educadores, de ativistas, de educadores das terras e das águas e do ar, da onde for. E então o GTEA ele gostaria de estar contribuindo, eu acredito muito na potência, tanto do comitê, né, parabenizo essa iniciativa essencial. Eu ouvi quando eu perguntei para o pessoal, por que não colhem assinaturas online, então seria, de repente, muito mais rápido, né? E aí me explicaram que essa não era a proposta, que a proposta era justamente, igual a educação é o falar no olho, né? É o compreender, é o experimentar, é o vivenciar, então precisava estar sendo... Então essas 2.000 assinaturas, na verdade, com certeza... Mais 30 segundos para concluir. Obrigada. Com certeza elas serão muito mais em número e é incontável a importância desse diálogo, né, para aqueles que não conhecem também a Escola do Mar e a própria educação ambiental estarem conhecendo e vindo apoiar, que, como já foi falado, vai ser com certeza todo mundo que entrar em contato com essa informação vai dar o apoio a isso. Então a gente fica aí como um espaço também, o GTEA, né? Eu trabalho com educação ambiental há muitos anos, mas eu fortaleço essa questão da gente estar juntos, unidos, em rede, de forma virtual, presencial, como der e vier. Então, estamos juntos para a gente seguir aí fortalecendo a Escola do Mar e a rede de escolas do mar de Santa Catarina. Obrigada. Obrigado, Maia. Muito obrigado, Maia. Próximo inscrito. Lilian. Eu vou ser breve, mas vou relatar um pouquinho do que é viver a Escola do Mar enquanto professora da rede municipal, né?
Desde 2018 que eu desenvolvo um trabalho na escola que eu sou professora em parceria com a Escola do Mar. De todos desses anos, talvez esse tenha sido o mais difícil, né? A minha escola tem 2 projetos que estão no projeto político-pedagógico da escola. Um deles não pôde ser executado esse ano por conta do transporte. Minha escola fica no sul da ilha, e aí um desses projetos prevê a visitação às fortalezas da ilha. Não foi possível realizar, né, por conta do transporte. Quando eu cheguei aqui, conversei um pouco com o Bruno sobre isso. É muito difícil utilizar o transporte que nos é fornecido hoje, que é um cartão de vale transporte, para sair do sul da ilha e atravessar a cidade inteira usando um transporte que não é eficiente, né? Tive essa experiência esse ano, numa saída de estudos, 6 ônibus a gente precisou pegar. Então, com estudantes de 6º ano, que são estudantes pequenos, a gente requer um número de profissionais muito grande para fazer o acompanhamento e não é possível, né? Então, fica inviável tirar o estudante para fazer a cidade. Enquanto geógrafa de formação, não me conformo viver numa ilha, trabalhar numa ilha e não poder apresentar essa ilha para o meu estudante. Porque quando a gente pergunta para essa criança lá, para esse adolescente, se ele conhece a cidade, ele não conhece. Já fiz essa experiência. Uma vez questionei, quantos aqui conhecem as Dunas da Joaquina, que para a região sul ainda é um lugar próximo? Quase 80% da turma não tem conhecimento, né? Nunca foi naquele lugar, naquele espaço. Então, também me frustra muito não poder fazer isso. Como não pude fazer um dos projetos, acabei focando todas as energias que eu tinha para o projeto da Ilha do Campeche, que na minha escola, na unidade que eu trabalho, é a escola pioneira do projeto Escola na Ilha. Desde 2012 esse projeto acontece na escola. Com a Escola do Mar, ele ganha, né, uma qualificação muito maior, e aí a gente consegue ter todo um trabalho interdisciplinar, pensado e planejado. E aí venho também para falar um pouco disso, né, de devolver para a comunidade esse trabalho que é feito em relação à educação ambiental, ao patrimônio, à preservação daquele espaço. Na segunda-feira, dia 1º, a gente tem, então, uma exposição na Associação de Pescadores da comunidade, onde todos os estudantes de 6º ano da escola, que são 53, vão até a Associação de Pescadores apresentar o que produziram ao longo do projeto nas trilhas da ilha, que é um projeto que, para além da geografia, ensina história, música, trabalha com uma série, né, de atividades. E aí esses estudantes produziram maquetes com massa celulósica de bituca de cigarro, que foi algo novo para a gente esse ano também. Então, a gente conseguiu envolver muita gente, né? E para o pescador que leva o estudante para a ilha, é um momento também de ver o seu trabalho valorizado, porque é um momento que ele consegue conversar com essa família, com essa criança, né, com o adolescente, e ele consegue também ter uma valorização do seu trabalho, porque, para além, né, eu trabalho na comunidade que eu nasci, que eu sou neta de um dos pescadores ali da Associação de Pescadores, hoje ele já é falecido, mas tem toda uma história também da comunidade que vai se entrelaçando com a história do bairro, da Ilha do Campeche, e que a gente também não pode invisibilizar esse pescador, que é uma pessoa tão importante nesse processo, né? Então, fica o convite. 30 segundos para concluir. Certo. Fica o convite e também, assim, eu vou sempre defender a Escola do Mar, porque é um projeto, viver numa ilha e não ter um projeto desse, enquanto profissional, me frustra muito. Obrigada. Muito obrigado, Lília. O convite é para essa segunda, já a próxima aqui. Ah, tá. Isso aqui. Ótimo. Então fica o convite. Estaremos lá também. Gente, a última inscrita é a Valdete. Nós temos ainda mais tempo para mais uma inscrição além da Valdete. Se mais alguém quiser falar, só se inscrever ali com a Isa. Temos mais uma inscrição, tá? Boa noite, vereador Bruno, né, a mesa, todos os colegas aqui presentes. Meu nome é Valdete,
eu tenho uma trajetória na educação aí de uns 40 anos. E comecei, para meu orgulho, em 86, em Florianópolis, e devo dizer que foi onde eu aprendi. Peguei naquela época um pessoal muito bom, que ao longo das gestões aí, de décadas foram se deteriorando, mas eu ainda tive o privilégio de pegar uma turma muito boa e de aprender muito, porque eu estava saindo da universidade naquela época. Aí fui para São José, num determinado momento, e me efetivei na Ambiental Escola do Mar de São José. E na época, em 2005, quando ela foi criada como um estabelecimento de ensino. Tá? Então, ela era realmente uma escola. E aí, em 23, assim, no apagar das luzes, que a gente nem soube, passou na Câmara a modificação, do decreto, e ela passou a ser uma unidade de apoio. E aí, o que quer dizer isso? Quando a Rosângela fala de todas as mazelas, eu comecei a rir assim, falei, cara, só muda de endereço, Porque a escola São José tem uma estrutura física muito legal, muito boa, só que os problemas são os mesmos, A falta, por exemplo, tem eu que agora não estou falando pela escola, eu estou falando como funcionária, ainda de licença-prêmio, e em abril, para minha felicidade, estou me aposentando. Então, sai outro professor de educação física em 28, e não vai ter mais efetivo na escola, Então fica-se à mercê de quem vem. Antigamente, a gente conseguiu até com pouquíssimas pessoas, sem ter alunos, porque a gente só recebe alunos, assim como a Floripa, a gente conseguia participar de processo eleitoral, a gente conseguiu eleger diretor. Mas como unidade de apoio, a gente não tem mais essa prerrogativa, Ônibus tinha 2, porque a gente tem a Ambiental Escola do Mar lá em São José, tem a Escola do Meio Ambiente, faz um trabalho muito bom, excelente. Tem um setor de tecnologia que trabalha com os educadores também e que recebe alunos. E aí, para nossa surpresa, quando eu voltei de uma licença-prêmio esse ano, de 2 ônibus que tinham, ficou em 1. E aí, 1 para 3 instituições que recebem alunos. E lá tem um sistema que você entra no computador para fazer os agendamentos. E se você demorar, você fica sem, porque é 1 ônibus para 3 instituições, Então, não muda muito. O barco também é um barco próprio, mas que desde 19 ele passou por uma pequena reforma e daí não teve as adaptações regulamentadas pela capitania. Aí teve que ser comprado materiais em 20 e 23, quando na época eu estava na direção da escola. E de lá para cá vem se arrastando esse processo do barco. Hoje eu não saberia dizer se ele está navegando ou não, porque eu estou fora da escola, licença, Então, dizer que a gente é solidário, nós fizemos o primeiro fórum das escolas do mar do estado de Santa Catarina e São José, foi muito bacana, E muito importante, porque na cozinha da escola nasceu a AMAR, que é a Associação dos Amigos das Escolas do Mar de Santa Catarina, tá? A AMAR, ela vai passar por um processo eleitoral agora, que a gente está montando uma chapa. 30 segundos para concluir. A gente está montando uma chapa para ver se a gente dá uma revigorada, e com certeza, com o grupo que tem na AMAR, riquíssimo, assim, de pessoas maravilhosas e empenhadas em fazer o melhor pelas escolas do mar, a gente vai com certeza fazer muito. Então, a ideia é que a gente consiga estar ajudando também, de uma certa forma, a Escola de Mar de Florianópolis. Obrigada. Obrigado, Valdete. Último inscrito, Marcos Aurélio. Boa noite. Sou Marcos Aurélio Espíndola e moro numa ilha.
que significa dizer que mora numa ilha? Significa que nós temos um mar. Navegar é preciso. A escola do mar é preciso. É indispensável. É inadmissível que haja, por essa administração da prefeitura, o poder executivo, um desmonte de políticas públicas que visa somente destruir a educação ambiental, que perpassa também pela escola do mar. Eu estou aqui nessa ilha há 59 anos, sou ilhéu, e me orgulho muito de dizer que nós temos aqui várias unidades escolares da Escola do Mar. Nós temos que lutar não é apenas por uma unidade escolar. Meu sonho é ver uma unidade escolar do mar, Escola do Mar, lá na Ilha do Campeche. Eu sempre tive esse sonho. Pode ser idílico, mas nós temos que tentar realizar isso. Eu fui professor durante muito tempo na Rede Municipal de São José e também aqui na Rede Municipal de Florianópolis. E a coisa que eu mais queria lá em São José, em Florianópolis, era ministrar aula na Escola do Mar. Em tempos de emergência climática, eu não gosto muito de falar em mudanças climáticas, porque mudanças a gente vê todo dia acontecer. Nós estamos numa emergência. Acabamos de sair agora de uma COP, lá em Belém do Pará, onde o que se mais falou foi de desastres ambientais, a acidificação do oceano, elevação do nível do mar. Isso tudo pode ser discutido numa escola do mar. E nós estamos vendo, como o colega ali falou, não é uma crise, não. Isso é projeto mesmo. É projeto. Então, nós temos que somar forças e eu estou agora como assessor do deputado Padre Pedro Baldissera e o mandato está à disposição para somar nessa luta o que for possível para que a gente possa, de vez, acabar com esse desmonte de políticas públicas de escolas, principalmente a Escola do Mar. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo... Assim como o Marcos coloca aqui a questão do apoio, já indo para os encaminhamentos, acho que tive várias falas aqui que trouxeram esse olhar, né? Maia, Denise e todas as pessoas que passaram por experiências na Escola do Mar aqui, representadas pela fala da Lilian, estou vendo aqui a Ada e também minha colega lá de Batista Pereira, já fizemos vários projetos juntos, né? Eu considero essa saída de estudos aí em Atumirim e as outras que a gente fez também com a Escola do Mar, lá das trilhas, as saídas mais valiosas, as experiências mais valiosas que eu tive de saída de campo com os estudantes enquanto eu estava em sala de aula. Então, acho que a gente consegue aqui ter uma amostragem muito significativa, né, do potencial das experiências que passaram, mais das experiências que permanecem e que a gente quer projetar para a Escola do Mar. Também ouvi de São José que tem uma perspectiva lá que também nos incita a se unificar na luta para garantir que as escolas do mar também, parceiras, não sejam desmontadas, né? Tem os seus fóruns de defesa, mas eu acho que a gente também tem que ter esse olhar. Gente, eu peguei como encaminhamento, e eu quero que vocês me ajudem, por óbvio, o encaminhamento do abaixo-assinado. O Marlúcio me alertava aqui que é importante a gente também digitalizá-lo para que ele fique também na ata, né, da nossa reunião, né? Como foi bem apresentado pela Maia aqui, né, a questão foi são mais de 2.000 assinaturas físicas, né? Então tem uma potência colocada aqui, e acho que isso é importante. E com esse documento, né, esse documento do abaixo-assinado, que tem o seu cabeçalho no sentido da defesa da Escola do Mar, também agregaria alguns encaminhamentos dessa reunião, que é a garantia de espaço físico. A Lu colocou aqui na mesma região, inclusive o Marcos trouxe que se a gente puder discutir novos espaços, né? Tem uma Escola do Mar, mas ela pode ter sedes descentralizadas, por que não?
ampliação. Então, acho que essa discussão do espaço ela precisa aparecer nos encaminhamentos. A questão do transporte, né? A garantia do transporte também a gente precisa questionar, retomar essa discussão, até porque a gente tem um ônibus aqui em Florianópolis, então a gente tem que discutir. Já tem um questionamento nosso sobre esse ônibus e não retornou ainda, né? Que está lá parado, né? Se deteriorando, né? E a gente quer que a prefeitura garanta o transporte, se vai ser com esse ônibus, se vai ser com outras parcerias, que ele garanta o transporte, porque senão virtualmente fica o próprio projeto ele se inviabiliza. E a questão da institucionalização, acho que a gente já tem que, sabe, ser ofensivo quanto a isso, né? Não é só, foi demolida a sede, a gente quer que retome a sede. A gente tem que ter uma perspectiva de o que a gente quer para a Escola do Mar. Eu acho que as falas aqui foram muito certeiras, foram muito boas nesse sentido, que a gente defende a institucionalização da Escola do Mar. A gente quer que a Prefeitura dê uma resposta sobre isso. Tem acordo, gente, quanto a esses encaminhamentos? Acho que é por aqui que eu encaminharia. Também gostaria de agregar que a gente trouxesse que todos esses processos sejam dentro do escopo da garantia de um serviço público de qualidade, que a gente não faça isso a partir de terceirização, de passagem para iniciativa privada, porque a gente tem ouvido pelos corredores aquela coisa de talvez passar esse projeto para uma empresa amiga de não sei quem. A gente sabe muito bem o que está por trás disso, né? Então, a garantia da Escola do Mar. Adri. Exatamente, para garantir o trabalho pedagógico, enfim, independente com esse lastro, que é a nossa defesa aqui, a defesa do nosso mandato desde sempre, como vocês conhecem. Podemos encaminhar assim, gente? Alguém tem desacordo? Então, por aclamação de todos os presentes nessa reunião ampliada, a gente aprova esses encaminhamentos. Vou convidar representantes do comitê que quiserem para que a gente vá fisicamente até a prefeitura e, a partir de uma reunião que nós vamos demandar também, a partir dessa reunião, uma reunião com a prefeitura, já que ela não esteve aqui, os representantes da Secretaria Municipal de Educação, nós apresentaremos esses encaminhamentos como encaminhamentos desta Câmara Municipal de Vereadores. E assim, assim o barco. Estava anotado aqui, obrigado. Gente, eu vou convidar, antes de encerrar, todo mundo para a gente fazer uma foto final aqui na frente, para marcar mais uma vez, mais um capítulo dessa luta. Acho que não será o último capítulo, né? Para que a gente continue fazendo. E assim declaro encerrada esta reunião ampliada no âmbito da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público da Câmara Municipal de Vereadores, com esses caminhamentos aprovados por unanimidade.